Uma coisa que virou muito moda ultimamente na internet, na comunidade sobre Pro Wrestling é falar sobre as audiências, né? Sobre como foi a audiência dos shows da WWE, das outras empresas, do Raw, do SmackDown, do NXT. Então, esse vídeo é para falarmos sobre as maiores audiências da história da WWE. Sim, então fica ligado aí, porque essa foi a lista das 10 maiores audiências de todos os tempos. Na 10ª posição nós temos o Raw do dia 7 de junho de 1999. Sim, a audiência foi de 6.650.000 telespectadores, isso mesmo. Hoje em dia, as médias que a WWE atinge é 2 milhões e alguma coisa. E aí, quando é boa, passa de 3 milhões. Naquela época, cara, 6.650.000 telespectadores é mais que o dobro do que hoje considerariam boa, né? É um negócio absurdo, mas óbvio, né? A Attitude era outra realidade. E esse episódio foi aquele que ficou muito conhecido por conta daquele segmento lá do Vince McMahon revelando ser ali o poder maior, né? O The Greater Power ali, que comandava a corporação ali das trevas do Undertaker, do Paul Bearer. E aí tem até aquele meme, né? It's me, Austin! It's me, Austin! Né? E o pessoal sempre usa, eu acho demais essa fala dele, mas foi aí quando aconteceu isso, né? E aí, na 9ª posição, nós temos aqui o Raw do dia 28 de junho de 1999, né? Então, naquele mesmo mês, daquele mesmo ano, tivemos uma audiência de 6.800.000 telespectadores, né? Então, novamente ali, mantendo essa média, quase chegando a 7 milhões de telespectadores. Foi um negócio assim absurdo essa média. Lembrando que aqui são médias, tá? Às vezes pode ser que o show chegou a passar de 7 milhões de telespectadores na primeira hora, depois caiu pra segunda hora pra outra coisa, e assim vai. Essa é só a média. Esse show ficou conhecido por ter lá um combate do Stone Cold contra o Undertaker, que na época ali eram dois grandes titãs dos shows do Raw, então quando iam se enfrentar, a audiência sempre alavancava, né? Então, também aí está a nossa lista de maiores audiências. E aí na nossa 8ª posição temos aqui o Raw do dia 27 de setembro de 1999. Olha lá, hein? 99 de novo, um ano ali mágico para a WWE. Teve a média igual à da 9ª posição, de 6.800.000 telespectadores. Mas o que chama a atenção não é só essa média de audiência, mas que a gente teve um segmento nesse show que foi o que teve a maior audiência da história da WWE. Foi o segmento onde as pessoas mais assistiram na história, que foi aquele segmento lá conhecido com o Mick Foley e o The Rock juntos, e o Mick Foley meio que fazendo ali uma espécie de comemoração e referências da vida do The Rock. Se vocês verem um segmento da Alexa Bliss junto com a Bayley que foi um desastre, acho que foi ano passado ou retrasado, foi uma tentativa de repetir esse segmento do Mick Foley contra o The Rock, que inclusive eles passaram, se eu não me engano, 14 minutos do tempo que era estipulado para eles. O Mick Foley fala isso numa entrevista. Então eles meio que improvisaram ali e pensaram que ia levar uma dura, mas aí quando eles viram o tanto de audiência que gerou esse segmento ali, eles na verdade receberam uma promoção, né? Porque esse segmento, como eu disse, foi o que gerou mais audiência na história da WWE. Cerca de 8.400.000 pessoas assistiram ele. Repetindo, 8.400.000 pessoas assistiram esse segmento, cara. Olha o tanto de gente que viu isso. Que negócio absurdo. A média ficou 6.800.000. Então deu pra ver que depois a audiência caiu bastante até, né? Porque a média ficou nessa. Mas o segmento em si fica marcado por conta desse número absurdo. Na 7ª posição nós temos o Raw em julho de 2000, do dia 7 de julho de 2000, que teve uma média de 6.900.000 telespectadores, né? Então 100.000 pessoas a mais do que as médias anteriores ali, que chamou muito a atenção por causa de um combate do The Rock contra o Chris Benoit, onde ele teve uma controvérsia, né? Onde no final lá o Shane, que era o juiz, roubou. O The Rock tinha relado na corda quando estava levando aquele crossface do Chris. E aí, ao invés ali do Shane considerar que o The Rock relou na corda, como o The Rock relou na corda e acabou deslizando e batendo ali a mão dele no ringue,
o Shane considerou que ele tava dando tap out e encerrou ali a luta com o The Rock derrotado, né? Então, meio que ele garfou o The Rock ali, terminou dessa forma controversa, foi o que chamou mais a atenção nesse episódio aí do dia 10 de julho de 2000. Acho que eu falei dia 7 ali atrás, mas foi 10, tá? Eu posso ter falado errado. Também em 2000, aqui na sexta posição, temos o episódio do dia 24 de abril. Teve uma média de 7 milhões e 100 mil telespectadores, cara. Então ficou acima dos 7 milhões. Caraca, que audiência, meus amigos. Foi um Raw muito conhecido por ter colocado títulos em jogo, né? E a hora final dele atingiu 7 milhões e 900 mil telespectadores. Quase 8 milhões de telespectadores a hora final. Isso é absurdo por quê? Porque normalmente a hora final é a que menos tem audiência nos shows da WWE. Geralmente começa bem, aí a segunda hora cai e a terceira hora cai mais ainda. E não o contrário, mas aí foi o contrário. Aí ela subiu na última hora, né? A média final ficou 7 milhões e 100 mil por causa das outras horas, mas a final ali ficou maior que as outras. Então, assim, também foi algo que chamou muito a atenção, né? A forma como era diferente antigamente a audiência para os shows da WWE. E também no ano de 2000, acho que 2099 ali foram os melhores anos da WWE em termos de audiência, né? Por quê? Porque no dia 22 de maio nós tivemos a mesma média, 7 milhões e 100 mil telespectadores. Nesse caso, o grande acontecimento foi o retorno do Undertaker, né? O retorno do American Badass. Ele que estava com aquela gimmick, né, de American Badass, não era ali a sua gimmick de Ministro das Trevas, nem de Deadman, era de American Badass ali, fez seu retorno nesse episódio que também teve uma média incrível. E aí nós temos o episódio do dia 26 de julho de 1999, sim, onde tivemos a mesma média de 7 milhões e 100 mil telespectadores, né? Mas que ficou muito conhecido aí, claro, pela despedida do presidente da WWE, Vince McMahon, que na época então, né, ele acabou ali tendo uma aposta com o Stone Cold Steve Austin, o seu arqui-rival, que havia vencido Undertaker, que era o representante do Vince, e por conta de ter vencido Undertaker, era estipulado que o Vince tinha que deixar ali a WWE, ele tenta se despedir, o Austin vai lá e trola ele, digamos assim, como já era de se esperar. Então meio que ficou marcado muito por isso, né? Então também foi uma das grandes audiências, porque a galera tava louca pra ver esse momento ali de finalmente o Stone Cold chutando o Vince da WWE. Pra vocês verem como o Vince foi um grande vilão no passado e o Stone Cold um grande rebelde, um grande top guy. Na terceira posição nós temos aqui o Raw do dia 24 de maio de 1999. Ele conseguiu uma audiência de 7 milhões e 150 mil telespectadores, né? Um pouquinho mais que os anteriores ali, e que ele ficou conhecido como o Raw que teve o tributo por conta da morte do Owen Hart, né? Como a maioria de vocês já devem saber, Owen Hart então acabou falecendo em um show da WWE, quando ele ia fazer a sua entrada, né? Ele ia descer pelas cordas, como se fosse uma tirolesa, e aí aquilo arrebentou, ele caiu lá de uma grande altura e acabou falecendo. Então no Raw então, seguinte, fizeram um tributo ao Owen Hart. Eu acho que tem até disponível na internet se vocês procurarem, e deu essa grande audiência aí, a terceira maior audiência na história de um show da WWE, porque muitos queriam ver a repercussão daquilo ali e as homenagens. Com certeza foi um dos Raws assim mais emocionantes da história. Na segunda posição, nós temos aqui então um episódio do Raw do dia 1º de maio de 2000, né? 2000 de novo aqui. A audiência dele deu 7 milhões e 400 mil telespectadores, né? Era um Raw que inclusive teve um certo problema porque o Triple H, que na época rivalizava com o The Rock, sofreu uma lesão. Foi quando ele sofreu aquela lesão no joelho que viria a voltar só depois, em 2002 ali, onde ele vai, ganha o Royal Rumble. Vocês conhecem um pouco a história aí, vocês que dão aquela conferida nas coisas que aconteceram no passado. Mas a gente teve um combate marcado do The Rock contra o Shane também para aquela noite. O pessoal tava cheio de expectativas para ver aquilo e a repercussão da lesão do Triple H e tudo mais, fora outras coisas. Eu tô citando aqui só os principais acontecimentos, sabe?
Mas óbvio que todos esses shows aí tiveram outras coisas também que chamaram a atenção. Não é só um segmento que vai fazer ter mais de 7 milhões de telespectadores, obviamente isso. E esse conseguiu a média de 7 milhões e 400 mil, né? E na primeiríssima posição nós temos aqui o Raw do dia 10 de maio de 1999, né? Só teve 99 e 2000 aqui, né? Enfim, no Raw do dia 10 de maio de 1999 tivemos uma média de simplesmente 8 milhões e 100 mil telespectadores. Aquele segmento lá do The Rock com o Mick Foley teve uma audiência de 8 milhões e 400 mil telespectadores. A média final daquele show não foi essa daí de 8 milhões e 400 mil telespectadores, ficou nos 6 milhões e 800 mil. Aqui no caso foi a média, né? Foi a média. A média pode ter ficado abaixo daquele segmento, mas ainda assim teve uma média melhor do que o show que teve aquele segmento, para vocês não confundirem as coisas. Então 8 milhões e 100 mil telespectadores. E cara, se você for pesquisar esse show para ver como que ele foi, nem foi lá talvez melhor que outros aqui que estão na lista. Só que teve essa audiência, cara. Explodiu. E chamou muito a atenção ali porque foi um momento onde a gente viu ali o Stone Cold, o The Rock e o Vince McMahon juntos. Sim, isso mesmo, os três juntos. Obviamente a gente teve vários nomes que na Attitude Era foram importantes, mas os três rostos principais Vince, The Rock e Stone Cold. E os três se uniram naquela noite para enfrentar Undertaker, Triple H e Shane. E ganharam ainda, e depois ainda teve aqueles momentos após a luta, que um ataca o outro e tal. Mas enfim, foi assim uma coisa meio B10, né? Os três juntos ali. É igual juntar os três principais nomes da atualidade hoje, talvez ali. Se juntar um Lesnar mais dois, que vai ficar meio discutível saber, e botar os três pra fazer um trio no final de um show. É óbvio, não vai chegar nenhum perto que foi essa audiência, mas vai subir um pouquinho também, né? Então se juntou os três grandes nomes ali, que eram da Attitude Era em um show. E óbvio, teve outras coisas, igual eu sempre falo aqui. Mas foi o que mais chamou a atenção ali. Acho que foi a única vez que eles ficaram juntos mesmo em um combate, né? Então essas foram as maiores audiências da história da WWE, pra você ver que diferença era a Attitude Era pro que é hoje em dia em termos de audiência e talvez até em termos de qualidade, né? Era outra realidade.